É bem importante falar sobre a associação, né? Ela aqui em Guarantã do Norte já está há uns anos em atividade, mas não era de forma formal mesmo, né? Então, esse ano a gente realmente pegou para se reorganizar, readequamos e realmente abrimos um CNPJ com conta, né? E aí já começamos aí atrás dos recursos possíveis. Já até temos algumas coisas engatilhadas, mas o principal ponto é que a gente realmente precisa levantar fundos. A gente tem grande participação de doações, mas realmente os gastos são grandes com os animaizinhos, né? E aí, então, amanhã, dia 11 do 11, nós vamos fazer o nosso bazar. É um bazar bem... tá com muito produto legal, muita... além de roupa, tem outras coisas, né? Da parte de calçados, utensílios domésticos, tem plantinhas. Ontem mesmo a gente estava separando algumas coisas. O principal, né, a importância mesmo é convidar a todos, porque a gente realmente precisa da colaboração, né, da sociedade. Dentro do bazar a gente vai conseguir aí arrecadar um fundo um pouco maior para começar, né, a ir pagando as dívidas que a gente acaba que tem com o decorrer do ano, né? Etienne, eu vou voltar a falar já já sobre o bazar. Eu gostaria de fazer aqui um comentário sobre a associação. E é um comentário com a minha opinião, entendeu? Com a minha opinião, eu me sinto com liberdade de fazer isso. Se eu errar, gostaria que você me corrigisse, mas eu vejo assim, antigamente nós tínhamos aqui uma associação que se chamava... e era tudo voluntário, apenas por colaboradores, né? A associação, acho que por amor a cães e gatos. E às vezes as pessoas de fora entendiam que esse grupo de voluntários tinha uma obrigação de fazer o acolhimento, mas eles não tinham recurso, eles não tinham condições, e vocês depois também, sem recursos, sem condições, e às vezes as pessoas ligavam assim de uma forma bem autoritária, dizendo: cadê a associação? Tem que buscar esses gatos, tem que dar um fim. Mas espera aí, nós estamos acompanhando a associação apenas dando o primeiro passinho. O número de animais em Guarantã Norte é muito abandonado. Animais, cães, gatos, é só você sair na rua, você vê o tanto de cães. E esse número aumenta cada dia, né? E aí a associação está dando o primeiro passinho agora, que foi a criação da associação. A partir daí, ela tem que criar uma estrutura para poder acolher todos esses, vamos dizer, dar atenção a todos esses animais e atender a população, que indica também. O que a gente vê postagens aí de gata quando cria é 4, 5, e aí as pessoas abandonam ou então colocam nas redes sociais para doação. Enfim, eu estou fazendo esse comentário só para esclarecer a população a importância dessa associação, que agora está começando, mas está começando ainda, né? Não tem a estrutura para fazer tudo isso. Estou certo ou estou errado? Foi muito bom você comentar essa parte, Gilmar. Realmente foi mais ou menos, acho que faz uns 6 anos, o grupo principal, que era a Associação Amor para Cães e Gatos, Isso. né, de Guarantã do Norte. Esse grupo em si, ele ainda existe uma parte dele com a gente, né? Mesmo dentro do... Você sabe, uma associação, ela é sem fins lucrativos, é uma ação voluntária, né? Então, a gente tem várias problemáticas aí no decorrer dos anos. Acaba que, às vezes, perde um pouco o pique, né? Às vezes, realmente, a gente não consegue... O grupo não consegue ficar unido em prol de ações específicas. Mas o que é o principal, assim? Realmente a organização institucional em si, com o estatuto, né, com todo o apoio e suporte contábil, tanta parte jurídica também. Aí isso daí está começando a deixar mais robusto, a estruturar a associação. E aí, com isso, a gente consegue sim ter mais força, mais voz para ir atrás de arrecadar fundos, por exemplo, do Ministério Público, né? A prefeitura agora também está dando um apoio com uma verba que foi aprovada, mas ainda está no processo, né, de repasse. Mas, assim, o que é importante? Não existe animal de rua, né? Os animais, se eles estão na rua, é porque algum motivo, né, alguém realmente ou deixou na rua, ou abandonou, ou não cuida, enfim. A gente tem que pensar na consciência mesmo. Então, o que é importante?
claro que a gente vai fazer algumas ações, por exemplo, castração, vai precisar algumas coisas nesse sentido. A Isso gente já tem está indo custo, isso tem custo. e a gente tá no extremo norte, ainda está tudo muito iniciando, como você falou. Tem muito essa coisa do devagar, do engatinhando. A gente sabe que os gastos são elevados com isso. Mas estamos pensando sim nesse plano de ação no decorrer dessa gestão, né? Eu estou como tesoureira e a Thaisa Martins é a nossa presidente hoje. Inclusive, eu já fiz o convite para ela estar aqui conosco também. Isso, então nós duas, assim, mas é claro que a gente tem toda uma equipe por trás, tem uma diretoria aí tem 13 que são apoiadores mais, né, contínuos, e tem um grupo de apoio muito maior. Por quê? Porque a gente tem que pensar assim, se não for, realmente, se não for esse grupo, se não for nós para tomar frente, para realmente defender os direitos dos animais, porque isso aí também é instituído em Constituição, né? A gente está falando de questões ambientais, de alguma maneira, né? Se for parar para pensar nos animais, cães e gatos de maneira geral. Enfim, o propósito que nos move é realmente o E amor, o carinho por eles. questão ambiental e saúde pública também. Exatamente, porque se você parar para ver o contexto como um todo, né? Quando a gente vai para um extremo, também. Então é interessante nesse sentido. O que a gente precisa? A gente está iniciando, mas a gente precisa de apoio do coletivo, doações, realmente depois conscientização no sentido educacional também. Estamos tentando aí criar um plano para realmente tomar uma força um pouco maior, né? E para isso a gente sabe que não dá para fazer muita coisa sem recurso financeiro. Então aí por isso que entra essa proposta, né? Eu sempre gostei de dar apoio a esse tipo de ação. Recentemente não, quando eu trabalhava ainda na TV Imigrantes, eu falava, fui algumas vezes fazer uma reportagem, uma senhora que morava aqui no setor industrial, ela Lembro. acolhia e levava para casa. Eu falava para ela, eu não teria a paciência, né, e o amor que ela tinha pelos principalmente cães. Ela, na casa dela tinha vários, mais de 10. E aí, para tratar, ela pedia ração para poder tratar. Às vezes tinha alguns os animais que ela não tinha lugar, ela levava a ração lá, ali de frente do Sicredi ali. Tem uns cães ali, acho que 2 ou 3 que não saem dali. E Uhum. aí ela não tinha mais vaga, vamos dizer assim, na casa dela, ela levava comida para os animaizinhos lá, né. A gente tem muitos exemplos lindos, assim. Até eu peço, né, quem tiver interesse de entender um pouco melhor, segue o nosso Instagram, que é a Associação Focinho Amigo. A gente reposta bastante. Tem ações muito positivas, né? A gente tem muita gente aí de bom coração que realmente pega para ajudar. E cada um da sua maneira. Se você realmente não pode ter 10 animaizinhos em casa, mas você tem condição de fazer uma doação mensal, por que não, né? Então, cada um doando o que pode, o que tem ali dentro das condições para realmente ajudar, porque toda ajuda é bem-vinda. A gente tem as feirinhas de doação, de adoção, que também elas estão sendo mais frequentes, então tem bastante essa troca, esse apoio com o principal, assim, né, alguns resgates complicados. A gente tem também casos, né, de maus tratos, sabe que também é previsto por lei, pode ser, né? Tem toda uma parte de E é rigoroso. então, assim, a gente está começando a deixar as coisas mais realmente organizadas, mas de acordo com a lei mesmo. É isso.